Na obscura e esquecida cidade de Riverdale, a bruma noturna se arrastava como um manto pesado, envolvendo as ruas de paralelepípedos e as sombras das casas em um abraço gelado. Era um lugar onde o tempo parecia ter parado, e onde as histórias sussurradas ao redor das fogueiras tomavam vida nas noites de neblina. Entre essas histórias, uma se destacava: a lenda do homem sem rosto. Os habitantes da cidade, especialmente os mais velhos, falavam da criatura com um misto de temor e respeito. Diziam que ele aparecia nas noites em que a neblina cobria tudo, uma figura alta e esquelética, vagava pelas ruas, em busca de almas perdidas. O homem sem rosto era uma entidade que se alimentava do medo, um espectro que trazia consigo a promessa de desespero e vingança. Aqueles que cruzavam seu caminho eram consumidos pela escuridão, desaparecendo sem deixar vestígios. Lucas, um adolescente de 17 anos, sempre fora fascinado por histórias de terror. Desde pequeno, ele ouvia as lendas de Riverdale, mas a do homem sem rosto sempre o intrigou mais. Ele se lembrava de uma noite em particular, quando em uma conversa com seus amigos, um deles, Tom, desafiou Lucas a se aventurar pelas ruas durante uma noite de neblina. "Se você não tem medo, por que não vai até o parque e grita o nome dele?", disse Tom, rindo, enquanto os outros o acompanhavam com olhares de expectativa. Aquela noite, Lucas decidiu que era hora de enfrentar a lenda. Ele não se deixaria intimidar por histórias antigas e superstições. Com uma lanterna em mãos e o coração batendo forte no peito, ele saiu de casa, determinado a descobrir a verdade por trás do homem sem rosto. À medida que caminhava pelas ruas desertas, a neblina se tornava mais densa, envolvendo-o em um abraço frio e úmido. O som de seus passos ecoava na solidão da noite, e a sensação de estar sendo observado começou a crescer em seu interior. Ele parou por um momento, ouvindo o silêncio opressivo ao seu redor. "É só uma lenda", murmurou para si mesmo, tentando afastar o medo que começava a se infiltrar em sua mente. Mas à medida que se aproximava do parque, um sussurro suave flutuou pelo ar, como se a própria névoa estivesse tentando se comunicar. Lucas hesitou, curiosidade e o medo se entrelaçando em sua mente. Ele olhou ao redor, mas não havia ninguém. Apenas a bruma espessa e impenetrável, que parecia dançar ao seu redor. Foi então que, de repente, uma sombra se moveu entre as árvores. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não estava sozinho. A figura que emergiu da neblina era alta e magra, com uma presença que parecia absorver a luz ao seu redor. E mais aterrorizante ainda, não havia rosto. Apenas uma superfície lisa e pálida, onde deveria estar o rosto de um homem. O coração de Lucas disparou, e ele recuou instintivamente. A criatura não se moveu, mas seus olhos, ou o que deveria ser olhos, pareciam penetrar em sua alma. Ele estava paralisado, incapaz de desviar o olhar da figura que o observava. O sussurro se intensificou, agora soando como uma canção triste e melancólica que ecoava em sua mente. "Quem é você?" Lucas finalmente conseguiu perguntar, sua voz tremendo. A criatura não respondeu, mas a canção se transformou em um lamento profundo, como se estivesse contando uma história de dor e perda. Ele sentiu uma onda de compaixão misturada com terror, e em um impulso, decidiu que precisava entender o que estava acontecendo. Com um esforço monumental, Lucas deu um passo à frente. "O que você quer de mim?", perguntou, sua voz mais firme agora. A criatura inclinou a cabeça e a canção cessou abruptamente, deixando um silêncio ensurdecedor no ar. Lucas sentiu que estava à beira de uma revelação. Mas o que poderia essa entidade querer? Antes que pudesse processar a situação, a figura desapareceu na névoa, deixando Lucas sozinho, tremendo e confuso. Ele se virou e começou a correr, a adrenalina pulsando em suas veias. Ao chegar em casa, trancou a porta e se encostou contra ela, tentando recuperar o fôlego. O que ele havia visto? O homem sem rosto era real, e agora ele estava mais determinado do que nunca a descobrir a verdade. Nos dias seguintes, Lucas mergulhou em sua pesquisa. Ele visitou a biblioteca local, onde passava horas folheando livros antigos e documentos empoeirados. Conversou com os moradores mais velhos, que relutavam em falar sobre a lenda, mas que ao perceberem sua determinação, começaram a compartilhar fragmentos de histórias. Ele aprendeu que o homem sem rosto não era apenas uma lenda urbana, mas sim uma entidade ligada a um passado sombrio da cidade. Um passado que muitos preferiam esquecer. Os relatos falavam de um evento trágico que ocorreu há décadas, quando um grupo de jovens em busca de diversão decidiu realizar um ritual em uma noite de neblina.
E deveria ser uma simples brincadeira, rapidamente se transformou em um pesadelo. A entidade foi invocada, e a cidade foi amaldiçoada desde então, com seus habitantes sendo consumidos pela escuridão. Lucas ficou horrorizado ao descobrir que a criatura que ele havia encontrado poderia estar buscando vingança. Mas o que ele não conseguia entender era porque ele havia sido escolhido. Ele não tinha nada a ver com o passado da cidade, mas a conexão parecia mais forte do que ele poderia imaginar. Uma noite, enquanto revisava suas anotações, Lucas encontrou uma pista que poderia levá-lo mais perto da verdade. Um velho diário, pertencente a um dos jovens que participaram do ritual, mencionava um amuleto escondido que poderia controlar a entidade. A descrição do amuleto era vaga, mas Lucas sentiu que essa poderia ser a chave para desvendar o mistério do homem sem rosto. Com a determinação renovada, Lucas decidiu que precisava encontrar o amuleto. Ele sabia que a cidade estava em perigo, e que a única maneira de acabar com a maldição era enfrentando a verdade. Ele começou a planejar sua próxima aventura, ciente de que a neblina estava se aproximando novamente. Naquela noite, enquanto a bruma cobria as ruas de Riverdale, Lucas se preparou para a jornada que mudaria sua vida para sempre. Ele estava prestes a descobrir não apenas a verdade sobre o homem sem rosto, mas também sobre si mesmo e o que significava enfrentar o desconhecido. E com cada passo que dava em direção ao parque, ele sabia que a lenda estava prestes a se tornar realidade e que o destino da cidade estava em suas mãos. A neblina densa se arrastava pelas ruas de Riverdale como um manto de incertezas e medos não ditos. Lucas, agora imerso em suas investigações, sentia que a cidade, com suas sombras e segredos, estava viva de uma maneira que desafiava a compreensão. A lenda do homem sem rosto não era apenas um conto de fadas para assustar crianças, era uma realidade que pulsava sob a superfície, uma verdade sombria que clamava por ser revelada. Na biblioteca local, um templo de sabedoria e desespero, Lucas passava horas entre estantes empoeiradas, cercado por volumes que pareciam sussurrar histórias esquecidas. O cheiro de papel envelhecido e mofo preenchia o ar, e ele se sentia como um explorador em uma terra desconhecida, desbravando os mistérios de um passado que a cidade preferia esquecer. Foi em um desses momentos de busca que Lucas encontrou um diário desgastado, escondido entre livros de história. O título, Crônicas de Riverdale, estava quase ilegível, mas ele sentiu uma atração irresistível. Ao abrir o diário, as páginas estavam repletas de anotações de um jovem que vivera na cidade durante os anos em que a lenda do homem sem rosto começou a se espalhar. As palavras dançavam diante de seus olhos, revelando um relato de terror e tragédia. O autor falava sobre um grupo de jovens que, em uma noite de neblina, decidiu realizar um ritual para invocar uma entidade, acreditando que poderiam obter poder e riqueza. Mas em vez disso, despertaram algo terrível, algo que não deveria ter sido chamado à existência. Ele veio em busca de almas, escreveu o autor, sua caligrafia trêmula, e aqueles que cruzaram seu caminho foram consumidos pela escuridão. A cidade nunca mais foi a mesma. Lucas sentiu um frio na espinha ao ler aquelas palavras. A lenda que ele acreditava ser apenas uma história de terror tinha raízes profundas na realidade. Ele precisava descobrir mais sobre o que havia acontecido naquela noite fatídica e, mais importante, sobre o amuleto que poderia estar escondido em algum lugar da cidade. O diário mencionava um objeto que poderia controlar o homem sem rosto, mas a descrição era vaga e cheia de referências obscuras. Determinando-se a encontrar o amuleto, Lucas começou a investigar os locais mencionados no diário. Ele conversou com os moradores mais velhos, que relutavam em falar sobre o passado, mas ao perceberem sua determinação, começaram a compartilhar fragmentos de histórias. O que mais o intrigou foi uma referência a um antigo cemitério, onde se dizia que o amuleto poderia estar escondido. Naquela noite, Lucas decidiu que era hora de explorar o cemitério. A lua cheia iluminava o céu, e a neblina se arrastava como um espectro, cobrindo o caminho que levava ao lugar onde os mortos repousavam. Ele sentia uma mistura de medo e excitação, como se estivesse prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. Ao chegar ao cemitério, Lucas foi envolvido por uma sensação de desolação. As lápides, cobertas de musgo e era, pareciam sussurrar segredos de um passado esquecido. Ele caminhou entre os túmulos, seu coração batendo descontroladamente, e começou a procurar por qualquer pista que pudesse levá-lo ao amuleto.
Enquanto explorava, uma brisa fria soprou, e Lucas sentiu que não estava sozinho. O silêncio do cemitério era opressivo, e a sensação de ser observado aumentava a cada passo. Ele se virou, mas não havia ninguém, apenas as sombras dançantes das árvores e o sussurro da brisa. Foi então que ele avistou uma lápide diferente das outras. Era mais antiga, com inscrições desgastadas, que mal podiam ser lidas. Aproximou-se e, ao tocar a pedra, sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. As palavras do diário ecoaram em sua mente. O amuleto está escondido onde a dor e a perda se encontram. Lucas se agachou examinando a base da lápide. Com o esforço, ele começou a limpar a sujeira e o musgo que cobriam a pedra. Quando a visão começou a se clarear, ele viu uma pequena fenda na terra, como se algo estivesse enterrado ali. Com as mãos trêmulas, ele começou a cavar, sua mente fervilhando com a possibilidade de que o amuleto estivesse à sua frente. Após alguns minutos de trabalho árduo, seus dedos tocaram um objeto frio e metálico. Lucas puxou com força e o que emergiu da terra foi um amuleto em forma de pentagrama, com símbolos estranhos gravados em sua superfície. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao segurá-lo, como se o próprio objeto estivesse pulsando com uma energia maligna. Mas antes que pudesse examinar o amuleto mais de perto, uma sombra se moveu atrás dele. Lucas virou-se rapidamente, e o coração quase parou ao ver o homem sem rosto emergindo da neblina, sua figura alta e esquelética se destacando contra a escuridão. Os olhos vazios da criatura pareciam brilhar com uma fúria antiga. E Lucas soube, naquele instante, que a criatura não estava ali apenas para observá-lo. O homem sem rosto avançou, e Lucas, em um impulso de sobrevivência, segurou o amuleto em sua mão. A criatura parou, como se a presença do objeto tivesse algum efeito sobre ela. Lucas percebeu que a lenda estava se desenrolando diante de seus olhos, e que o amuleto poderia ser a chave para desvendar o mistério. "Você não pode me deter." Lucas gritou, sua voz ecoando pelo cemitério. "Eu sei quem você é. Eu sei o que você quer." A criatura hesitou, e Lucas sentiu uma onda de coragem invadir seu ser. Ele não estava mais apenas enfrentando uma lenda. Ele estava desafiando uma força que havia atormentado sua cidade por gerações. Com o amuleto em mãos, ele se sentiu mais poderoso do que nunca. Mas a criatura não se deixou intimidar. Com um movimento rápido, ela avançou, e Lucas teve que recuar. O medo começou a se infiltrar em sua mente. Mas ele se lembrou das palavras do diário e da história que o levara até ali. Ele não poderia desistir agora. "Se você quer o amuleto, terá que me enfrentar." Lucas gritou, levantando o objeto acima de sua cabeça. A luz da lua refletiu no metal. Por um breve momento a criatura pareceu hesitar. A tensão no ar era palpável, e Lucas sabia que o confronto estava prestes a acontecer. Ele estava prestes a descobrir não apenas a verdade sobre o homem sem rosto, mas também sobre si mesmo e o que significava enfrentar o desconhecido. E, com cada batida de seu coração, ele se preparava para a batalha que mudaria o destino de Riverdale para sempre. A neblina densa que envolvera a cidade de Riverdale parecia ter vida própria, deslizando silenciosamente pelas ruas e se infiltrando nas casas, como se estivesse em busca de segredos esquecidos. Lucas, agora imerso em sua investigação sobre o homem sem rosto, sentia que a cidade, com suas sombras e mistérios, estava viva de uma maneira que desafiava a compreensão. A lenda não era apenas um conto de fadas para assustar crianças. Era uma realidade que pulsava sob a superfície. Uma verdade sombria que clamava por ser revelada. Naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava o céu, Lucas saiu de casa, determinado a enfrentar a criatura e a desvendar os segredos que a cercavam. O amuleto, com seus símbolos estranhos e sua energia maligna, pesava em seu bolso, como se fosse um lembrete constante do que estava por vir. Ao chegar ao cemitério, Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. As lápides, cobertas de musgo e era, pareciam sussurrar segredos de um passado esquecido. Ele caminhou entre os túmulos, seu coração batendo descontroladamente, e começou a chamar a criatura. "Homem sem rosto", sua voz ecoou pelo cemitério, carregada de desafio. "Mostre-se. Eu tenho o que você quer." Por um momento, nada aconteceu. O silêncio era ensurdecedor, e Lucas começou a se perguntar se havia cometido um erro. Mas então a neblina se moveu, e a figura alta e esquelética do homem sem rosto emergiu, seus olhos vazios brilhando com uma fúria antiga. Lucas recuou, mas não antes de segurar firmemente o amuleto em sua mão. A criatura parou, como se a presença do objeto a tivesse paralisado.
Ele podia sentir a energia do amuleto pulsando, como se estivesse vivo. Você não pode me deter. Lucas gritou, sua voz ecoando pelo cemitério. Eu sei quem você é. Eu sei o que você quer. A criatura hesitou, e Lucas sentiu uma onda de coragem invadir seu ser. Ele não estava mais apenas enfrentando uma lenda. Ele estava desafiando uma força que havia atormentado sua cidade por gerações. Com o amuleto em mãos, ele se sentiu mais poderoso do que nunca. Mas a criatura não se deixou intimidar. Com um movimento rápido, ela avançou, suas garras afiadas rasgando o ar. Lucas recuou, mas não antes de sentir o toque gelado da criatura em sua pele. Era como se ela estivesse sugando sua energia vital, sua alma. Ele caiu de joelhos, o amuleto escorregando de sua mão. A criatura se aproximou, sua presença maligna envolvendo Lucas como um manto. Ele podia ouvir sussurros em sua mente, vozes que prometiam poder e conhecimento, se apenas ele se entregasse. Mas então uma lembrança surgiu em sua mente. As palavras do diário ecoaram em sua cabeça. O amuleto é a chave para deter a criatura. Lucas esticou sua mão, sentindo o metal frio do amuleto. Ele podia sentir sua energia pulsando como se estivesse viva. Com o esforço supremo, Lucas se levantou, o amuleto em sua mão. Ele começou a recitar as palavras de um antigo ritual, sua voz ecoando pelo cemitério. A criatura uivou, teu som perfurando os ouvidos de Lucas. Mas ele não parou. Ele continuou a recitar, sua voz ficando mais forte a cada palavra. A criatura começou a se desfazer, sua forma se dissolvendo em fumaça. Lucas podia sentir a energia do amuleto crescendo, como se estivesse absorvendo a essência da criatura. Quando tudo terminou, Lucas ficou ali, parado, sua roupa rasgada e seu corpo machucado. Mas ele estava vivo, e a cidade estava salva. A neblina se dissipava, como se estivesse sendo levada pelo vento. Ele olhou para o amuleto em sua mão, sentindo seu poder. Sabia que não poderia simplesmente descartá-lo. Era uma arma poderosa contra as forças do mal que ameaçavam sua cidade. Mas também sabia que não poderia mantê-lo para sempre. O amuleto era uma carga pesada demais para carregar. Decidindo que era hora de se livrar do amuleto, Lucas caminhou até a beira do lago, sua superfície refletindo a luz da lua. Ele olhou para o amuleto uma última vez, sentindo sua energia maligna, e então o jogou na água. Assistiu enquanto o objeto afundava, seu brilho se dissipando nas profundezas do lago. Quando voltou para casa, Lucas sentiu um peso ser tirado de seus ombros. A cidade estava em paz novamente, e a lenda do homem sem rosto havia sido desmascarada. Ele sabia que sua jornada havia terminado, mas também sabia que outras ameaças viriam. Riverdale nunca mais seria a mesma. Mas ele estava pronto para enfrentá-las, sabendo que havia enfrentado o pior e vencido. Nos dias seguintes, Lucas se tornou um herói local, sua história sendo contada e recontada por todos. Ele sabia que sua cidade nunca mais seria a mesma. Mas também sabia que, enquanto houver pessoas dispostas a enfrentar o desconhecido e a lutar pelo que é certo, nenhuma escuridão poderia prevalecer. E enquanto a neblina se dissipava sobre Riverdale, Lucas sabia que o homem sem rosto havia sido derrotado, mas que sua lenda continuaria a assombrar a cidade por gerações. Ele era apenas um capítulo em uma história muito maior. Uma história de terror, mistério e coragem. A bruma espessa que envolvia Riverdale parecia agora um manto de desespero. Uma manifestação tangível do terror que havia se instalado na cidade. Lucas, com o amuleto em suas mãos, sentia o peso da história que o cercava. O homem sem rosto, uma entidade que havia atormentado a cidade por gerações, agora se tornara parte de sua própria vida. A conexão entre eles se tornara mais forte, e a verdade que ele buscava estava prestes a ser revelada. Após o confronto no cemitério, Lucas não conseguia descansar. As imagens da criatura e a sensação de sua presença ainda o assombravam. Ele sabia que o amuleto era a chave, mas o que significava realmente? O que havia acontecido naquela noite fatídica em que a entidade foi invocada? E mais importante, como ele poderia finalmente libertar a cidade da maldição que a envolvia? Naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava o céu, Lucas decidiu que precisava voltar à biblioteca, determinado a encontrar mais pistas sobre a origem do homem sem rosto e o amuleto. Ao entrar na biblioteca, o cheiro de papel envelhecido e mofo o envolveu, e ele se sentiu como um explorador em uma terra desconhecida, desbravando os mistérios de um passado que a cidade preferia esquecer. Ele se dirigiu à seção de história, onde os livros empoeirados pareciam sussurrar segredos de um tempo esquecido. Com as mãos trêmulas,
Ele começou a folhear volumes antigos, buscando qualquer referência ao amuleto e à entidade. Horas se passaram e a frustração começou a se acumular. A cidade parecia ter apagado suas memórias mais sombrias, como se o próprio tempo tivesse tentado enterrar os horrores do passado. Finalmente, em um livro desgastado intitulado As Sombras de Riverdale, Lucas encontrou uma passagem que chamou sua atenção. O autor falava de um culto que existira na cidade há mais de um século, um grupo que acreditava que poderiam controlar forças além da compreensão humana. O culto realizava rituais obscuros, e a invocação do homem sem rosto fora apenas um dos muitos experimentos que deram errado. Ele não é apenas um espírito vingativo, dizia o texto. Ele é uma manifestação das trevas que habitam os corações humanos, uma entidade que se alimenta do medo e da dor. Seu poder reside em um amuleto, um objeto que foi enterrado com o líder do culto, escondido em um local onde a dor e a perda se encontram. O coração de Lucas disparou ao ler aquelas palavras. O amuleto que ele havia encontrado era, de fato, a chave para entender a natureza do homem sem rosto. Mas ele precisava descobrir onde o líder do culto fora enterrado. Com a mente fervilhando de novas informações, Lucas decidiu que era hora de voltar ao cemitério. Ao chegar, a neblina parecia mais densa do que nunca, envolvendo-o em um abraço gelado. Ele caminhou entre os túmulos, sua mente repleta de pensamentos sobre o culto e o que poderia encontrar. A sensação de ser observado retornou, e Lucas sentiu que a cidade estava viva, pulsando com uma energia que desafiava a lógica. Ele se lembrou da lápide antiga que havia encontrado anteriormente, onde o amuleto estava escondido. Com um novo propósito, Lucas se dirigiu a ela, determinado a descobrir mais sobre o líder do culto. Ao chegar, ele começou a examinar os túmulos ao redor, buscando qualquer pista que pudesse levá-lo à verdade. Foi então que ele avistou uma lápide diferente, mais ornamentada do que as outras. O nome gravado era Ezekiel Graves, e Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O diário mencionara um líder chamado Ezequiel, um homem que havia sido consumido por sua própria ambição, que, ao tentar controlar o homem sem rosto, acabara por libertá-lo. Com o esforço, Lucas começou a limpar a sujeira e o musgo que cobriam a lápide. Ele sabia que precisava descobrir se havia algo mais escondido ali. Quando a visão começou a se clarear, ele viu uma pequena fenda na terra, como se algo estivesse enterrado ali. Com as mãos trêmulas, começou a cavar, sua mente fervilhando com a possibilidade de que a verdade estivesse à sua frente. Após alguns minutos de trabalho árduo, seus dedos tocaram um objeto frio e metálico. Lucas puxou com força, e o que emergiu da terra foi um pequeno baú, coberto de símbolos estranhos e desgastados pelo tempo. Ele sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo ao segurá-lo, como se o próprio objeto estivesse pulsando com uma força antiga. Com um misto de medo e expectativa, Lucas abriu o baú. Dentro, encontrou um amuleto semelhante ao que ele já possuía, mas este era diferente. Era maior, mais elaborado e emanava uma energia que parecia vibrar no ar ao seu redor. Ele sabia que este era o verdadeiro amuleto de Ezekiel Graves, a fonte do poder que mantinha o homem sem rosto. Enquanto examinava o amuleto, uma sombra se moveu atrás dele. Lucas virou-se rapidamente, e o coração quase parou ao ver o homem sem rosto emergindo da neblina. Sua figura alta e esquelética se destacando contra a escuridão. Os olhos vazios da criatura pareciam brilhar com uma fúria antiga. E Lucas soube, naquele instante, que a criatura não estava ali apenas para observá-lo. O homem sem rosto avançou. E Lucas, em um impulso de sobrevivência, segurou o amuleto em sua mão. A criatura parou, como se a presença do objeto tivesse algum efeito sobre ela. Lucas percebeu que a lenda estava se desenrolando diante de seus olhos. O amuleto poderia ser a chave para desvendar o mistério. Você não pode me deter, Lucas gritou, sua voz ecoando pelo cemitério. Eu sei quem você é, eu sei o que você quer. A criatura hesitou, e Lucas sentiu uma onda de coragem invadir seu ser. Ele não estava mais apenas enfrentando uma lenda, ele estava desafiando uma força que havia atormentado sua cidade por gerações. Com os 2 amuletos em mãos, ele se sentiu mais poderoso do que nunca. Se você quer me parar, terá que lutar. Lucas gritou, sua voz ecoando na noite. Ele levantou os amuletos, e a luz da lua refletiu no metal, criando um brilho que parecia repelir a escuridão. O homem sem rosto avançou, e Lucas, em um momento de pura adrenalina, começou a recitar as palavras que ele havia lido no diário. A criatura uivou,
Deu som perfurando os ouvidos de Lucas, mas ele não parou. Ele continuou a recitar, sua voz ficando mais forte a cada palavra. A neblina começou a se agitar, e Lucas sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. A criatura começou a se desfazer, sua forma se dissolvendo em fumaça. Lucas podia sentir a energia dos amuletos crescendo, como se estivesse absorvendo a essência da criatura. Quando tudo terminou, Lucas ficou ali, parado, sua roupa rasgada e seu corpo machucado. Mas ele estava vivo, e a cidade estava salva. A neblina se dissipava como se estivesse sendo levada pelo vento. Ele olhou para os amuletos em suas mãos, sentindo seu poder. Sabia que não poderia simplesmente descartá-los. Era uma arma poderosa contra as forças do mal que ameaçavam sua cidade. Mas também sabia que não poderia mantê-los para sempre. Os amuletos eram uma carga pesada demais para carregar. Decidindo que era hora de se livrar dos amuletos, Lucas caminhou até a beira do lago, sua superfície refletindo a luz da lua. Ele olhou para os amuletos uma última vez, sentindo sua energia maligna, e então os jogou na água. Assistiu enquanto os objetos afundavam, seu brilho se dissipando nas profundezas do lago. Quando voltou para casa, Lucas sentiu um peso ser tirado de seus ombros. A cidade estava em paz novamente, e a lenda do homem sem rosto havia sido desmascarada. Ele sabia que sua jornada não havia terminado, mas também sabia que enquanto houver pessoas dispostas a enfrentar o desconhecido e a lutar pelo que é certo, nenhuma escuridão poderia prevalecer. E enquanto a neblina se dissipava sobre Riverdale, Lucas sabia que o homem sem rosto havia sido derrotado, mas que sua lenda continuaria a assombrar a cidade por gerações. Ele era apenas um capítulo em uma história muito maior, uma história de terror, mistério e coragem.